Olá jovens, professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje é sobre espectrofotometria nas análises clínicas. Essa aula ela se presta a mostrar como que nós conseguimos medir moléculas que são muito pequenas, nós não conseguimos enxergá-las a olho nu e nós precisamos saber o quanto que tem de glicose no sangue ou quanto que tem de creatinina na urina, etc. Então, são técnicas indiretas de mensuração. Então, já que essas moléculas não são passíveis de ser contadas ou vistas no microscópio, por exemplo, nós precisamos de métodos indiretos e a espectrofotometria é uma delas. Então, a espectrofotometria é baseada nas características da interação da luz com a matéria. Então, nós, com isso, sabemos quanto que tem de um determinado soluto ali num líquido, etc. Isso só para citar um exemplo. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco da natureza da luz. Bom, primeira coisa a conceituar, né, que é a colorimetria, que é uma das formas como é chamada, ou a espectrofotometria, né, podem ser conceituadas como procedimento analítico através do qual se determina a concentração de espécies químicas mediante a absorção de energia radiante, que é a luz. A luz ela pode ser entendida como uma forma de energia, né? Natureza ondulatória, pode ser de natureza corpuscular também, mas não vamos entrar nesse mérito, caracterizada pelos diversos comprimentos de onda, expresso em micrômetros ou nanômetros, tá? E que apresenta a propriedade de interagir com a matéria. Então a luz interage com a matéria, sendo que a sua energia vai ser absorvida por elétrons da eletrosfera dos átomos das moléculas. Quando nós temos a luz interagindo com a matéria, nós temos uma forma de medir o quanto dessa matéria tem ali naquele líquido. Então a gente vai ver como que isso é feito, beleza? Ora, e aí nós temos o seguinte. Antes disso, eu quero mostrar que a luz, de uma maneira geral, ela é muito descrita como uma radiação eletromagnética. Ou seja, aqui nós temos uma onda eletromagnética, onde ela tem um campo magnético, que está aqui, e nós temos também um campo elétrico. Então, é isso que é a luz, tá? A luz ela vai ser uma onda eletromagnética. Bom, e como uma onda eletromagnética, nós vemos que há várias partes aqui da luz. Uma parte dessa onda eletromagnética bem grande a gente enxerga, tá? Mas é um pequeno fragmento aqui dela, tá? Que é a luz visível. Aí você tem não só a luz visível nesse longo espectro eletromagnético, mas nós temos as ondas de rádio, micro-ondas. Aí para trás aqui da luz visível nós temos os raios infravermelho. Para cima aqui ó, da visível nós temos os raios ultravioleta, depois raio-x, raio gama, etc. Veja, para a gente entender aqui, ó, nós temos aqui essa parte, comprimento de onda. Comprimento de onda é a parte que vai de uma crista até outra. Isso é o que é comprimento de onda, ou pode ser de um vale até outro. Tá? Então, uma onda de rádio, por exemplo, ela tem 10 elevado a 3 metros, ou seja, 1000 metros, pode chegar ao comprimento de onda de uma onda de rádio. Micro-ondas, 10 elevado a menos 2, ou seja, que é 0,01. O infravermelho, 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 significa um 0, uma vírgula e 5 casas depois dessa vírgula, terminando com o número 1. Tá? Aí nós temos as luzes visíveis, que é o que a gente vê, que vai do vermelho até o violeta. Tá? Para baixo aqui nós temos o infravermelho, para cima o ultravioleta. E aí nós temos o ultravioleta, perceba que o comprimento de onda ela vai diminuindo, vai ficando cada vez menor. Tá? O número negativo aqui em cima vai diminuindo esse comprimento dessa onda, tá? Então vai ficando cada vez menor. Ó. E aí os raios X e depois o raio gama, tá? Veja, então, só que à medida que o comprimento de onda ele diminui, nós temos uma coisa importante aqui que é a frequência em Hertz. Olha só o que acontece com a frequência em Hertz. A frequência dessas ondas menores, elas são muito grandes, elas são maiores, tá? São bem grandes. Então, é isso que nós temos aqui. A frequência vai aumentando à medida que eu diminuo o comprimento da onda. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo o comprimento de onda, eu aumento a frequência e vice-versa. Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência
dessa onda. E a frequência é o número de oscilações por segundo dessa onda, tá? Olha só, olhando aqui mais de perto, veja. Então, de novo, aqui está o comprimento de onda, tá? Que é o lambda, é representado por lambda. Aqui nós vemos uma amplitude, tá? Aqui também a mesma coisa é o comprimento de onda, que pode ser de crista a crista ou pode ser de um vale até outro vale, tá? Então, olha só aqui, o infravermelho, por exemplo, ele tem 10 a menos 6 metros de comprimento de onda. Ultravioleta, 10 a menos 9, vai ficando menor. O raio-x, 10 a menos 10, tá? Então, comprimento de onda é a distância entre dois máximos ou dois mínimos aqui dessa onda. Ok. Bom, e aí, com isso a gente vê, né, que uma coisa que a gente tem que lembrar é que comprimento de onda, quanto maior ele quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a minha frequência, tá? Então é isso. Bom, e aqui, de novo, né, a mesma coisa, certo? Mostrando de outra forma. Isso aqui é uma técnica para a gente memorizar, ficar mais fácil o aprendizado. A gente vê a mesma coisa sobre outras figuras para que o aprendizado ele se torne melhor. Bom, aqui então nós temos os raios gama, né, cujo comprimento de onda são muito pequenos, e aí aqui eu vou aumentando, ó, eu só mudei a figura, né, o lado aqui. Então aqui nós temos as ondas de rádio, que podem ser de 1 metro até 10 elevado a 6, e aqui vai ficar o porte visível, onde esse fragmento do visível, da luz visível, ela vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. O que é um nanômetro? Imagina o seguinte, você tem 1 metro, você sabe quanto que é 1 metro, você pega esse 1 metro e divide em 1000 partezinhas iguais e separa uma parte dessa, você tem 1 milímetro. Você pega 1 milímetrozinho, que é essa partezinha, é a milésima parte de 1 metro, e você divide em 1000 partes iguais. Agora você tem 1 micrômetro, que é a milionésima parte de 1 metro. E aí você pegou esse micrômetro, que é bem pequenininho já, que é a milionésima parte de 1 metro, é 1 metro dividido em 1 milhão de vezes, aí você pega uma partezinha dessa, e aí você divide em mais 1000 partes iguais, e aí você vai ter 1 nanômetro. Tá? É isso que mede o comprimento de onda aqui da luz visível, vai de 400 a 700 nanômetros. O violeta ele está aqui em cerca de 400 e o vermelho 700 nanômetros. Para cá do vermelho nós vamos ter o infravermelho e para cá, tá, à esquerda do violeta nós vamos ter o ultravioleta. Outro ponto aqui, ó, de novo a mesma coisa, né? Só para a gente ver de outra forma. Então você tem as ondas de rádio, são bem grandes, micro-ondas, infravermelho, luz visível, depois você vai tendo as ondas menores, tá? Do comprimento de onda menor. E aqui na luz visível, veja, nós temos o vermelho mais ou menos em 700, e aí depois você vai tendo o amarelo, o verde, o azul, e aqui por último o violeta, tá? Muito bem, feito. Agora, como que nós enxergamos as cores? Ora, meu filho, veja, isso aqui é bastante importante pelo seguinte, quando você tem uma superfície vermelha aqui, pode ser uma camiseta vermelha, um pedaço de tecido, qualquer coisa, uma tinta vermelha, a luz branca que vem do sol ou da luz artificial que está te iluminando, ela incide sobre essa superfície. Essa superfície, ela vai absorver alguns comprimentos de onda e vai deixar passar outros comprimentos de onda, vai transmitir outros comprimentos de onda. Então, nesse caso, a superfície vermelha aqui vai absorver os outros comprimentos de onda e vai transmitir o vermelho. E com isso nós enxergamos o vermelho. A mesma coisa para o verde aqui, ó. Ele absorve o vermelho, o azul e transmite o verde. A mesma coisa com o azul, veja, ele está absorvendo o vermelho e o verde e transmitindo o azul. E o branco, o que acontece com a luz branca? Quando a luz branca, ela incide sobre uma superfície que também é branca, essa luz branca, ela não absorve esses comprimentos de onda aqui, ela reflete todos. Tá? E quando ela reflete todos, a luz branca é a soma de todos eles, de todos esses comprimentos de onda. Então, é isso que é a luz branca, tá?
É a soma de todas as cores juntas. Já o preto é o contrário, é a ausência. Então, quando a luz branca incide sobre uma superfície preta, essa superfície aqui absorve todas as cores e não emite nada. Quando não emite nada, nós temos a ausência da emissão e aí o que nós vemos, nós enxergamos é o preto. Tá? A prova de que a luz branca é a soma de todos eles, quando você joga a luz branca sobre uma superfície branca, por que nós vemos a superfície branca? Porque essa superfície, ela não absorve esses comprimentos de onda e reflete todos eles. Tá? Isso explica por que quando a gente sai no sol com uma camiseta branca ou uma preta, a gente, quando está com a camiseta preta, a gente sente mais calor. Mais calor porque ela está absorvendo, o tecido preto está absorvendo esses comprimentos de onda aqui da luz branca. Tá? E está absorvendo todos, portanto, absorvendo mais energia solar do que uma camiseta branca, por exemplo. A prova disso está aqui, ó. Nós temos esse famoso disco de Newton. Aqui nós temos todas as cores e quando eu começo a girar muito rapidamente esse disco, olha o que vai acontecer. O que eu vejo ali? Que cor que eu vejo agora? Branca, tá? Então, todas aquelas cores ali, quando você gira ele numa velocidade muito alta, elas se misturam e quando elas se misturam, nós temos a reflexão, né, a transmissão para minha retina da cor branca. Então a cor branca é a mistura ali de todos esses comprimentos de onda, tá certo? Olha só, que beleza. E o arco-íris é o que, hein? O arco-íris é quando você tem a luz branca batendo ali sobre gotículas de chuva e as gotículas de chuva elas funcionam como um prisma, como um separador dos comprimentos de onda ali. Da luz branca, ela vai decompondo essa luz branca e nós vamos vendo então o arco-íris sendo formado. Tá? Outro ponto importante que nós devemos lembrar é o seguinte, veja, nós temos uma velocidade de propagação da onda, tá? Lembrando que toda velocidade ela é descrita por ΔS sobre ΔT. ΔS quer dizer o deslocamento, o tempo que eu estou, a quantidade, a distância que eu estou percorrendo dividido pelo tempo que eu levei para percorrer. Então isso é a velocidade. Mas o ΔS, no caso aqui, a distância seria o lambda, o comprimento daquelas ondas. Tá? E o ΔT eu chamo de T. E aí o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que a velocidade aqui vai ser o ΔS, mas ΔS é o meu lambda, que é o comprimento da onda, tá? Que no sistema internacional é dado em metros, dividido pelo meu tempo ou período. Tá? E o período, aqui nós temos que o inverso da frequência é o período. E a frequência é dada em hertz, que é oscilações por segundo, tá? Então a velocidade, ela pode ser de uma onda, ela pode ser descrita como o lambda, que é o comprimento dessa onda, dividido pelo período, ou essa velocidade pode ser descrita como o comprimento dessa onda vezes a frequência, porque frequência é o inverso do período. E a frequência é oscilação, tá? Ela é medida em hertz. E é o quanto essa onda está oscilando por segundo. Por exemplo, se uma onda ela oscila 60 vezes por segundo, ela tem então 60 Hz. Muito bem. Agora, eu falei para vocês, veja de novo aqui, que quando nós diminuímos o comprimento de uma onda, nós aumentamos a sua frequência, tá? Que é a sua oscilação por segundo. Então, essas ondas de raio-x ultravioleta aqui, elas têm uma frequência muito maior comparada com essas outras aqui, ó. Tá? Então, essas ondas elas são mais energéticas e elas também são mais penetrantes, elas penetram mais facilmente. Então, isso é importante a gente lembrar. Uma luz ultravioleta, ela tem um comprimento de onda pequeno comparado com o visível ou infravermelho e em contrapartida, uma frequência muito alta comparada ao visível ultravioleta e infravermelho. Com isso, a gente lembra o seguinte, que uma das formas, por exemplo, de você esterilizar um equipamento sem usar fogo é usar luz ultravioleta. Por que se usa luz ultravioleta? Porque a luz ultravioleta, ela sanitiza ou ela limpa
porque ela permanentemente ela danifica o DNA de bactérias e vírus. Ou seja, essa luz é uma onda que ela é tão penetrante que ela entra nessas bactérias e vírus, tá? E destrói permanentemente o DNA desses organismos. E aí eles são mortos por essa radiação ultravioleta. E outra coisa importante é que os raios ultravioleta, eles penetram também na pele e pode causar tumores, né? Câncer de pele também, se você sai desprotegido aí no sol, tá? Então, são ondas que nós devemos tomar cuidado. Muito bem, então, com isso a gente falou um pouco da natureza da luz e agora nós vamos entrar numa coisa que é o seguinte: as leis de Lambert-Beer, tá? Então, o que nós devemos saber? Primeira coisa, as partículas, átomos, moléculas ou íon presentes em uma solução devem absorver luz da forma independente entre si. O meio absorvente deve ser homogêneo e não dispersar a radiação. A radiação incidente deve estar colimada, raios paralelos entre si e deve atravessar a mesma distância durante a qual interage com as partículas existentes. A radiação deve ser monocromática, isso é, deve ser composta por apenas um comprimento de onda selecionado, normalmente correspondente ao comprimento de onda para o qual a absorvância da espécie em estudo é máxima. E o fluxo da radiação incidente não pode induzir processos que impliquem desestabilização dos átomos, moléculas ou íons, tá? Como, por exemplo, a excitação eletrônica. Veja, primeira coisa, o que é a lei de Lambert-Beer? Essa lei, ela estabelece, tá, uma relação entre a absorvância de uma solução e a sua concentração, quando atravessada por uma radiação luminosa monocromática colimada, que são raios luminosos paralelos. Isso quer dizer que, se eu coloco a minha solução, tá, que ela vai estar ali concentrada com alguma coisa que eu quero medir, quanto mais concentrada ela estiver, mais ela vai absorver essa luz. Então, a luz que está sendo uma luz composta, essa luz composta ela passa por um prisma, um monocromador, que vai fazer com que ela seja colimada também, um colimador, que vai pegar essa luz que ela está fragmentada e vai direcionar num feixe só, tá? E aí, monocromática porque eu selecionei um desses comprimentos de onda, não é todo mundo que vai passar, eu seleciono um, e aí ele vai passar por essa amostra. Passando por essa amostra vai absorver parte dessa luz e vai transmitir outra parte. E, dependendo de quão concentrada ela estiver, ela vai absorver mais luz e vai deixar passar menos luz. Então, é isso que está mostrando aqui essa lei de Lambert-Beer. Tá? É uma relação entre a absorvância, a luz que é absorvida, tá, de uma solução, com a concentração dela. Quanto mais concentrada, mais luz ela vai absorver. Aqui a luz incidente e aqui a luz transmitida. Aqui a largura da cubeta que nós usamos para medir. E aqui nós temos um detectorzinho. Tá? Então, basicamente, é isso que nós fazemos ao medir na espectrofotometria a concentração de amostras, por exemplo. Muito bem, então com isso a gente entende essa segunda parte aqui, ó. Então o meio deve ser homogêneo e não dispersar a radiação. A radiação deve estar colimada, ou seja, os raios devem estar paralelos entre si, tá? Um feixe ali que vai estar paralelo. E deve atravessar a mesma distância durante a qual vai interagir com a solução. A radiação deve ser monocromática. Monocromática porque não deve passar todos os comprimentos de luz, só vai passar um comprimento de luz aqui, um comprimento de onda, tá? Por isso que é uma luz monocromática. E, que mais? O fluxo da radiação não pode induzir processo que implique a desestabilização dos átomos. Então, não posso ter fenômenos ali de fluorescência ou fosforescência na minha amostra, tá? Bom, em resumo, olhando aqui, então, de novo, nós temos a intensidade da luz que incide, parte dessa luz vai ser absorvida e parte vai ser transmitida. Tá? Então, aqui a luz incidente, aqui a luz tendo atravessado o meio, tá? Aqui, e a distância que ela atravessa, ok?
Muito bem. Em resumo, essa lei ela explica que há uma relação exponencial entre a transmissão da luz, a luz que é transmitida, através de uma substância, e a concentração da substância. Assim como também entre a transmissão e a longitude do corpo que a luz atravessa. Tá? Aqui, essa longitude. Então, isso aqui é padronizado. A gente usa mais ou menos essas cubetas de 1 centímetro. Então, isso aqui acaba não sendo um problema. Se conhecemos o L, que é a largura da cubeta, e o alfa, esse alfa aqui, nós chamamos ele de eta também, tem letras diferentes que descrevem a mesma coisa, é um coeficiente de absortividade, tá? Já a gente fala dele. Então, se conhecemos isso aqui e o coeficiente de absortividade aqui desse líquido, a concentração da substância pode ser deduzida a partir da quantidade da luz transmitida. Então, eu incido uma quantidade de luz, passa outra quantidade de luz e parte foi absorvida aqui. Quanto mais concentrado, menos luz vai passar para cá. Então, com isso, essa é a nossa base para entender a questão da espectrofotometria e fazer as dosagens também. Então, aqui nós temos a absorbância, que é a luz que foi absorvida, tá? E isso aqui é dado por o logaritmo negativo, né, na base 10, da transmitância. E o que é a transmitância, meu povo? Transmitância é a razão entre a luz que passou, tá, e a luz incidente. Então, de novo, transmitância é a luz que passou dividido aqui pela luz que foi incidida na amostra. Tá? Isso aqui é dado em porcentagem. Ora, com isso, a gente vê o seguinte. A lei de Lambert-Beer, ela diz que quanto mais concentrada está uma amostra, imagine aqui, ó, que eu tenho uma amostra 0, 0,1 mol, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mols. O 0,5 ele está mais concentrado. Isso quer dizer que a absorbância vai ser maior. Então você tem uma relação linear entre a concentração dessa amostra e a absorbância, o quanto de luz que ela vai absorver. Então, quanto mais concentrado, maior vai ser a absorbância. Quanto maior é a absorbância, jovem, quer dizer que menor é a minha transmitância. Então, é essa relação que nós temos que entender. Transmitância é a luz que passa. Quanto maior a concentração, de novo, quanto maior é a minha concentração, maior é a luz que é absorvida e menor é a luz que vai passar. Muito bem, espero que tenha ficado claro essa parte. E agora, veja vocês, nós vamos falar um pouquinho aqui o seguinte. Então, eu vou repetir, às vezes eu vou acabar sendo repetitivo aqui, mas é que para a gente entender melhor, tá? Então, o fundamento da espectrofotometria é qualquer processo que utilize a luz para medir a concentração de uma substância. Então, luz incidente, luz refletida, luz absorvida, tá? Parte dessa luz vai ficar. Isso você já entendeu? Espero que sim. Transmitância. Quanto menor a transmitância, maior é a minha absorbância. Então, aquela figurinha de novo, ó. Então, luz que incide, parte é absorvida e parte vai ser transmitida. Tá? Então, transmitância está relacionada diretamente com o caminho óptico e a concentração do soluto. Então, a transmitância ela vai ser, né, essa luz que passou dividido pela luz que foi incidida e multiplicado por 100, porque ela é dada em porcentagem. Tá? Já a absorbância é o logaritmo negativo da transmitância, tá? Ou logaritmo negativo aqui, né, na base 10, da transmitância, que é a luz transmitida dividido pela luz incidente. Então tá aqui. Agora, veja bem. Quando um feixe de radiação monocromática, aqui eu estou chamando de P0, né, não I0 mais, tá? Então aqui, ó, a radiação P0, incide sobre uma amostra absorvente, concentração C, concentração é dada em mols, e um caminho B que é a largura aqui da cubeta, uma certa quantidade de luz é absorvida e a potência do feixe emergente diminui. Ou seja, a radiação veio, a luz veio, vai passar por aqui, vai absorver alguma coisa e a radiação emergente é menor do que a radiação incidente. Tá? A radiação emergente é menor do que a radiação incidente. Então,
É isso aqui é um ponto importante. Transmitância, então, é a fração da luz original que passa pela amostra e pode ser expressa em porcentagem, tá? Então, essa razão, de novo, né, da radiação emergente dividido pela radiação incidente. Ela vai de 0 a 1, se eu fizer isso aqui, essa continha, tá? Se eu multiplico por 100, ela vai de 0 a 100%, né? Então, é isso que é a transmitância, beleza? É o quanto de luz que está passando ali, ó. Ok. Então, é essa razão, e isso está medindo a transmitância. Agora, a absorbância é o logaritmo, né, do inverso aqui da transmitância, ó, ou o logaritmo negativo da transmitância em si, tá? Que pode ser 2 menos log da transmitância. Então, a absorbância é diretamente proporcional à concentração da espécie que absorve a luz. Por que 2 menos log de transmitância? Ó, a dedução dessa fórmula está aqui, ó. Então, a transmitância ou a transmissão corresponde a o quê? Nós fazemos uma regra de 3, onde a luz que incide, ela está relacionada com a luz que é transmitida, assim como o 100 está relacionado com a transmitância. Então, multiplico cruzado isso aqui, eu vou ter e vou isolar a transmitância. Transmitância, então, vai ser igual a 100, que multiplica a luz que é transmitida dividido pela luz incidida. Bom, como a transmitância, tá, sobre 100 é a mesma coisa que a luz que é transmitida dividido pela luz incidida, nós temos que o inverso disso aqui é igual ao inverso disso aqui também. Portanto, fica assim, ó, I0 sobre I e 100 sobre T. Agora, quando nós fazemos aqui o log dos dois lados da equação, então eu tiro o logaritmo desse lado e desse lado. Então fica logaritmo da luz incidente dividido pela luz transmitida, que é igual a log de 100 sobre T. Bom, aí o que vai acontecer? A minha absorbância, ela vai ser exatamente, tá? Exatamente o log de 100 menos o log de T. Porque quando eu tenho aqui o log de uma fração, uma das propriedades do logaritmo é fazer o quê? O log disso aqui menos o log disso aqui, ó. Então, fica assim, tá? E o log de 100 é 2. Por que 2? Porque log aqui eu tenho na base 10, tá? Log, quando eu não tenho nada escrito, é na base 10. Então, a forma do logaritmo você tem a base desse logaritmo elevado a um expoente x, aqui que eu não sei quem é igual a 100. Então, vai ser 10 elevado a x, que é igual a 100. Quanto que vale meu x? Vale 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Por isso, o log de 100, se você colocar na tua calculadora, você vai obter um 2. Então, é 2 menos o log de t. Então, a absorbância pode ser representada assim também, tá? Então, é outra forma de representar a absorbância, ok? Então, você tem isso, ó. Ou pode ser o menos log de t, né? Ou pode ser 2 menos log aqui da transmitância em percentual, do percentual da transmitância, ok? Então, são formas aí da gente representar a mesma coisa. Então, a absorbância é diretamente proporcional à concentração da espécie que absorve a luz na amostra. Quanto mais concentrada, mais a amostra vai absorver essa luz. Muito bem, falando aqui um pouco mais sobre isso tudo, outra forma da gente representar a absorbância é o seguinte: quando você tem uma radiação monocromática, ou seja, você tem só um comprimento de onda ali nessa radiação, a absorbância é diretamente proporcional ao caminho óptico e à concentração das espécies absorventes. Ora, com isso nós temos a absorbância igual a A vezes B vezes C. Esse A aqui, olha, é o que a gente chama de absortividade, que é litro por grama por centímetro, tá? O inverso da grama, o inverso do centímetro. Que pode ser você tem a absortividade, quando ela é representada, a absortividade molar, nós representamos ela por essa letra grega, epsilon. E aí é litro por mol, dividido por mol por centímetro, tá? Então, tá aqui, ó. O B aqui seria o caminho óptico em centímetro. É o quão larga seria aqui essa cubeta, tá? Então,
qual é a largura dela aqui, ó. Então é isso que representa o caminho óptico ali. E o C, que é a concentração, tá? Que aqui pode estar em grama por litro, ou pode estar em mol. Eu posso transformar para mol se for conveniente. Então, quando o C é expresso em mol por litro e o B em centímetro, essa constante de proporcionalidade é chamada de absortividade molar e é representada por a letra epsilon aqui. E aí, então, a unidade dela fica litro dividido, né, por mol por centímetro. É isso que significa esse menos 1 aqui em cima, tá? Absortividade molar, ou coeficiente de extinção molar, é outro nome que a gente dá para o epsilon, é característica de uma substância em um dado meio para um dado comprimento de onda. Tá? Indica a quantidade de luz absorvida em um dado comprimento de onda. Então é isso que significa esse coeficiente de extinção molar. E quando a gente tem, tá, um dado comprimento de onda, que vai ter um epsilon, e o B, que geralmente não vai mudar também, isso faz com que a absorbância ela seja proporcional à minha concentração. Ou seja, novamente, falando a mesma coisa, quanto mais concentrado a amostra estiver, maior vai ser a absorbância. Bem, então aqui nós temos alguns gráficos, né, da transmitância versus absorbância. Ora, se eu tenho a transmitância, que é a luz que passou, né, a luz transmitida dividida pela luz que está incidindo, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Então, ela vai sempre aí de 0 a 1, tá? A transmitância. Já a absorbância, ó, que é o logaritmo, tá, da luz que incidiu sobre a luz que passou, tá? Então, de novo aqui, ó, a absorbância é o logaritmo, né, do inverso da transmitância, perceba, ó. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, tá? É uma das formas de representar a absorbância. E aí nós temos isso aqui, ó, um gráfico da transmitância e da absorbância. Isso mostra que eles são inversamente proporcionais. Quanto menor a minha transmitância, maior vai ser a minha absorbância. Veja, quanto maior a concentração, menor a transmitância, tá? Então, quanto menor a concentração, menor a transmitância. Já na absorbância é o contrário. Quanto maior a concentração, maior é a absorbância. Bom, o gráfico entre eles aqui, eles não são exatamente inversamente proporcionais, né? Mas o que é uma proporção inversa é a concentração e a transmitância é inversamente proporcional, tá? E aqui a concentração e a absorbância são diretamente proporcionais. Bem, para a gente entender melhor, vamos ver a relação entre eles aqui, ó. Veja. Tenta entender essa figura. Olha aqui, então a luz está incidindo. Então aqui uma transmitância. Veja, se eu tenho 100% de transmitância, isso quer dizer que a luz que está sendo incidida aqui, ela está passando totalmente, tá? E eu tenho 0 de absorbância. Então, de novo, se eu tenho 100% de transmitância, quer dizer que eu tenho 0 de absorbância, porque a luz que incidiu, ela passou totalmente, ela não foi absorvida nada aqui pelo líquido, tá? Agora, se eu tenho 50% de transmitância, eu vou ter uma absorbância de 0,301. Ora, mas não seria 50 também? Não, porque, veja, nós temos que a absorbância é o logaritmo da luz incidente sobre a luz transmitida, enquanto a transmitância é a luz que foi transmitida dividido pela luz incidente. Então, essa é a relação entre eles, tá? Se eu tenho uma transmitância de 25%, veja, nós vamos tendo um aumento aqui, ó, da absorbância, tá? Então, quer dizer que foi transmitido só 25% da luz que entrou, isso quer dizer que parte foi absorvida. E essa absorção, o que vai ser mostrado no espectrofotômetro é 0,602. E assim vai. Então, com isso, nós temos aí essa relação entre transmitância e absorbância, tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui para você, meu filho. E, explorando um pouquinho mais essa lei, tá? Eu vou ser repetitivo, né? Novamente, é importante que assim seja. Então, olha só, a chance de um fóton ser absorvido, um fóton é um pacote de luz, tá? Que está entrando ali.
ser absorvido pela matéria é dada pelo coeficiente de extinção, que depende do comprimento da onda. Então, ora, o que é esse coeficiente de extinção? Seria isso aqui, né? O coeficiente de extinção molar, o Ezinho. Então, de novo, né, pela 50ª vez, transmitância é a luz que passou dividido pela luz incidente. E a absorbância é o log do inverso aqui da transmitância, que é a luz incidente sobre a luz que passou. Ou que é a mesma coisa que o log, né, do inverso da transmitância. Ó. Então, o inverso da transmitância seria 1 sobre T. E aí eu faço o inverso aqui. E também a absorbância ela é representada pelo coeficiente de extinção molar, a concentração e o D. Esse D aqui, às vezes ele é representado como L ou como outra letra, né? Mas é só, nesse caso, nós temos coeficiente de extinção molar, concentração, e o D aqui seria o comprimento ali da cubeta, tá? E aí, nós temos, de novo, né, coeficiente de extinção molar, concentração, comprimento da cubeta, tá? O tanto que a luz vai ter que percorrer ali. Então, coeficiente de extinção molar também é conhecido como absortividade molar ou absorvidade molar e pode ser definido como a capacidade que um mol de uma determinada substância possui em absorver a luz a um determinado comprimento de onda. Então, isso vai variar para a depender do que você está medindo, da substância que você está lidando e também do comprimento de onda que você está trabalhando, tá? Olha só, então vamos ver aqui um exercíciozinho. Ó. Imagine o seguinte, antes disso, é importante dizer o seguinte, que às vezes você tem alguns desvios dessa lei de Lambert-Beer, tá? Então, altas concentrações do soluto provocam bloqueio da passagem de luz. Então, existe uma faixa ótima para a medida de absorbância. Então, veja, se você tem uma transmitância aqui de 95%, você vai ter uma absorbância aqui de 0,22, tá? Tá passando muita luz, está sendo absorvida bem pouca. De 90%, você vai aumentando a absorbância. Conforme eu diminuo aqui, eu aumento aqui, tá certo? Só que aí tem um problema. Você tem uma faixa que dá para medir bem, uma faixa confiável, que vai até 1 de absorbância. A mais do que 1 aqui, você não pode confiar muito nesses dados, porque você vai ter uma amostra muito concentrada. E altas concentrações de soluto provocam um bloqueio na passagem de luz e você não consegue mais ter uma linearidade entre a concentração e a absorbância. Então, por isso que se você estiver fazendo uma medida e você obteve um número, sei lá, 1.7, quase 2 aqui, 1.5, o que você tem que fazer? Dilui aquela amostra e mede novamente e depois multiplica pelo fator de diluição para que você não corra o risco de fazer uma medida errada, tá? Porque você tem uma faixa ótima, porque se eu tenho uma amostra muito concentrada, você vai ter bloqueio da passagem de luz e aí você não vai estar medindo mais corretamente o quanto que você tem ali de absorbância. Então, o ideal é quando nós temos a transmitância aqui entre 90% e 10%, tá? Entre 90% e 10%. Então, essa é a faixa confiável aqui para a gente medir, tá certo? Bem, dito isso, olha só. Imagine que eu tenho uma solução aqui que eu estou trabalhando, eu quero saber a concentração dela, tá? Tá passando uma quantidade de luz e a quantidade de luz que está sendo transmitida aqui, o que passou, é 0,12. Então, imagine que é uma fração, né? É 0,12, é 12% da luz que entrou. Então, a luz que passou é 0,12 da luz que entrou, tá? Ou 12% da luz que entrou. Beleza. E o coeficiente de extinção molar aqui é 0,35 centímetros por mol. Qual que é a concentração desse negócio? Já que a cubeta aqui ela tem uma distância de 2 centímetros. Olha só, como que a gente faz? Primeira coisa, né? Você tem que lembrar que a absorbância é igual ao coeficiente de extinção molar vezes o percurso ali da cubeta, tá? Vezes a concentração. O que eu quero saber é a concentração. Só que eu não tenho a absorbância ainda. Ora,
Eu só tenho uma quantidade de luz que chega, uma quantidade de luz que está passando do outro lado e o coeficiente de extinção molar e a distância aqui da cubeta. Então, a primeira coisa que eu preciso é usar essas duas fórmulas aqui, ó. Uma delas para achar a minha absorbância, tá? E depois eu vou achar a concentração. Eu sei que a absorbância é o log da luz que chega dividido pela luz que foi transmitida, que passou do outro lado. Bom, então a luz que está chegando aqui, ela é 1, tá? Já que aqui, ó, a luz que passou é 0,12 da luz que entrou, da luz incidente. Então, dividido pela luz que passou, que é 0,12. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu faço esse log de 1 dividido por 0,12. Com isso, eu tenho que a absorbância foi 0,9208. Tá? Bom, mas eu geralmente tenho que fazer isso aqui? Não, isso aqui é um problema teórico para a gente pensar. Tá? Geralmente você bota esse espectrofotômetro lá, o espectrofotômetro, ó, você bota a cubeta no espectrofotômetro e ele já te dá a absorbância, já está lida, tá? Mas isso aqui é um exercício que a gente está fazendo. Bom, então eu achei a absorbância. Agora eu preciso jogar nessa fórmula aqui, ó. Eu tenho a absorbância, tá? Que eu acabei de achar. Eu tenho o coeficiente de extinção molar que o problema me deu, que é 0,35. E eu tenho também a distância aqui, ó, da cubeta, que é 2 centímetros. O que me falta é só a concentração, tá bom? Então, beleza, ó. Feito isso, tá? Eu vou pegar agora, já que a absorbância é igual ao coeficiente de extinção molar vezes B vezes C, eu posso isolar o C desse lado, né? Já que isso aqui está multiplicando o C, ó, eu mando isso aqui tudo dividindo, né? Que na prática, matematicamente falando, né? Dividir os dois lados da equação por eta vezes B, tá? E aí, com isso, eu elimino esse lado aqui e mando isso aqui por outro lado dividindo. Bom, então fica assim, ó. Concentração é igual a absorbância dividido por o coeficiente de extinção molar vezes a distância da cubeta. A absorbância eu acabei de achar, que é 0,9208. O coeficiente de extinção molar é 0,35, tá? E aqui vai dar em centímetro. Quando nós temos aqui, isso aqui, centímetro menos 1, é como se esse centímetro estivesse dividindo, né? E aí ele vai cortar centímetro com centímetro. O que vai me sobrar aqui vai ser mol, tá? E aí, então, nós temos a concentração, que é 1,3 mol, se fizer essa continha aqui, tá certo? Então, olha só, eu consigo saber a concentração de uma amostra, sabendo o coeficiente de extinção molar, a distância da cubeta e a absorbância que deu ali. Então, isso aqui é uma forma da gente saber a concentração de uma amostra desconhecida também. Beleza. Agora, eu quero mostrar o que é um espectrofotômetro. Bom, o espectrofotômetro que nós temos na escola, ele é exatamente desse modelo aqui, ó. Aí você tem essa tampa, você ergue ela e aqui você coloca a cubeta, tá? Tem umas baiazinhas aqui, infelizmente eu não consegui uma foto com ela aberta. E aí você coloca a cubeta ali e aqui tá passando um feixe de luz que vai atravessar a cubeta e vai chegar num detector do outro lado, tá? Se você olhar bem dentro dele, você vai ver uma coisa mais ou menos assim. Você vai ter uma fonte de luz, você vai ter um prisma, tá? Que ele vai selecionar o comprimento de onda que vai passar. Lembre-se que essa onda aqui ela tem que ser monocromática, não pode ser a luz branca, né? Que é a soma de todas elas. Então tem que selecionar uma, que geralmente essa que seleciona é aquela que vai excitar mais o meu soluto ali, o que vai ter uma maior absorção no meu soluto, tá? Então por isso que nós escolhemos um dela. E aí ele passa, né? Passa por essa solução que eu estou medindo, a solução vai absorver parte dessa luz e vai chegar num detector, tá? Esse detector aqui geralmente é uma célula fotoelétrica que vai transmitir esse sinal elétrico, né? Num sinal digital ali que vai aparecer no meu na telinha, tá certo? Então é isso, ó. De novo, né? Uma alta transmitância quer dizer uma baixa absorbância. Então aqui no caso da luz verde,
por causa que a clorofila está absorvendo pouco aqui dessa luz verde, tá? Aqui a fórmula da transmitância e aqui seria a absorbância, tá? Aqui ele está tratando aqui da luz verde, tá? Quando ele está colocando a luz verde aqui numa solução de clorofila, essa luz verde aqui, você vai ter uma alta transmitância, porque ela não está absorvendo. Tá? Agora, quando eu coloco luz azul na clorofila, lembre-se, o verde ele não vai absorver a luz verde, ele vai transmitir a verde. Então, quando nós colocamos a luz azul aqui, ó, ele absorve quase tudo isso aqui, ó, essa luz azul, e transmite muito pouco para o outro lado. Tá? Então, essa baixa transmitância quer dizer uma alta absorbância. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender. Então, de novo, você vai ter uma fonte de luz. Aqui você vai ter um colimador que vai pegar com essa luz, ela seja colocada num feixe, tá? Vai ser um feixe retilíneo. Esse feixe vai passar por um prisma. Esse prisma ele seleciona o comprimento de onda que você quer, ok? Vai passar somente aqui o comprimento de onda desejado. Aqui a luz incidente vai passar pela amostra, a luz transmitida, tá? E aí vai chegar num detector que vai transformar esse sinal luminoso num sinal elétrico e vai passar um mostrador digital aqui, o quanto que teve de absorbância. Ou de transmitância, se você quiser ver a transmitância, é possível também, tá? Agora, olha só, um videozinho para a gente entender de uma vez por todas esse negócio. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism, and separates the light into its component wavelengths. Olha só, com isso aqui nós estamos vendo, ó, que a luz branca, né? A lamp provides the source of light. The beam... Uma lâmpada que provê a fonte de luz. Aqui nós vamos ter esse prisma, tá? Que vai separar essa luz branca nos seus constituintes, tá? Coloridos. E aqui nós vamos ter o separador, né? Vai ter o colimador, que vai ter um feixe, né? O prisma vai separar nos seus comprimentos de onda, e aqui eu vou ter um seletor desse comprimento de onda. Aqui só vai passar por esse seletor o comprimento de onda que eu selecionei, tá certo? E aí ele vai passar pela minha amostra. Beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism, and separates the light into its component wave. Olha só, o prisma se movendo ali e passando comprimentos de onda diferentes aqui, ó. Grating, which works like a prism, and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of... Olha só, então você vai tendo ali, é assim que mais ou menos vai funcionar, né? O prisma ele vai rotacionando e aí vai selecionando a luz que vai passar pelo seletor. Light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, Então a luz vai passar pela amostra, eu sei o quanto de luz que está incidindo, e aí o que vai detectar aqui é o quanto de luz que chegou no detector. Então, de novo, né, eu sei a quantidade que está passando, e aí eu vou medir a quantidade que está chegando, e com isso eu desconto, né, da quantidade que chegou para que passou, foi a quantidade que foi absorvida, tá? the detector E lembrando, né, pela milésima vez, quanto mais concentrada a minha amostra, mais absorção de luz vai ter. measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample. Então, transmitância é a quantidade de luz que passou pela amostra, né, foi o que ele acabou de dizer, And strikes the detector. e que bate no detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. Então, absorbância é a quantidade de luz que é absorvida aí pela amostra. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Isso aí. Então, a luz que chega ali é convertida é mostrada aí no display, tá? Isso aí é um videozinho, né, como um espectrofotômetro trabalha, que é aí da BioNetwork. Muito bem.
que já foi. Beleza. E aí, nós vamos para a parte finalzinha aqui do nosso trabalho, que é o seguinte. Ora, aqui, ó, uma solução de pergamanato de potássio, tá? É o nome dessa fórmula aqui. Tem uma absorbância de 0,539, quando medida em 540 nanômetros, em uma célula de 1 centímetro. Qual a concentração do pergamanato de potássio? Antes da determinação da absorbância para a solução desconhecida, os dados de calibração a seguir foram para o espectrofotômetro. Ora, o que é isso aqui? Outra maneira da gente medir uma amostra desconhecida é usar amostras conhecidas, de concentração conhecida, e fazer uma curva de diluição, tá? Ou seja, eu peguei ali concentração de pergamanato de potássio de 0,03 mols, 0,06 mols, 0,19 mols, 0,12 mols e 0,15 mols, tá? E medi a absorbância de cada uma delas. A de 0,03 deu essa absorbância aqui, ó, 0,162. A de 0,06 deu 0,330 e assim sucessivamente. Eu faço isso aqui pelo seguinte, porque com isso eu construo uma curva, um gráfico, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Peguei aqueles dados lá, então de novo aqui, ó, são os mesmíssimos dados, tá? Os mesmíssimos dados aqui eu coloquei no Excel, certo? Coloquei no Excel e fiz um gráfico. Fiz um gráfico e também gerei uma reta, uma linha de tendência, e dessa linha de tendência também eu gerei uma equação dessa reta. Quando eu faço isso aqui, eu tenho, ao jogar na equação dessa reta, tá, jogar a minha absorbância desconhecida, que no caso é 0,539, que ele está pedindo, eu vou achar a minha concentração. Porque veja, ó, quando eu tenho 0,03, tá aqui, ó, 0,162. E assim vai, ó. E quando eu tenho 0,530 e alguma coisa, que é a concentração que me interessa, ela vai estar aqui mais ou menos em 0,12. Só que para saber exatamente esse número aqui, eu pego o 0,539, que é a minha concentração que o problema ele está pedindo, né? 0,539, e aí eu coloco aqui nesse lugar do f de x, do y, tá? E aí a única coisa que me sobra para achar é o x. Então, eu fazendo isso, eu vou achar algo mais ou menos em 0,12 aqui, que é a concentração desconhecida. Então, é uma das formas aqui que a gente usa para medir concentrações desconhecidas, tá? A gente usa essa técnica aqui da curva de diluição, beleza? Então, é uma maneira aí que é muito confiável de se medir uma concentração desconhecida. Eu pego uma concentração conhecida da coisa e faço uma curva de diluição. Então, pego aí soluções pouco concentradas e vou aumentando, tá? E vou medindo a absorbância. Então, depois eu faço a comparação, tá? Gero a equação da reta e aí eu faço a comparação daquilo que eu quero achar, que é a concentração aqui desconhecida. Existe outra forma de fazer também, que é um site chamado Desmos, tá? Você coloca aqui, ó, os dados e aí você tem, são os mesmos dados, as absorbâncias, você digita esse comando aqui, né, y igual a ax mais b, que é uma equação da reta, e com isso nós vamos ter a mesma coisa, ó, a equação dessa reta. E aí eu vou ter aqui, ó, o A, que é 2,98588. O que é o A? O A é meu coeficiente angular, o quão inclinada essa reta vai estar. Essa reta aqui, ela é feita por um método chamado método dos mínimos quadrados, né? Um método matemático estatístico que traça a melhor reta considerando os pontos que eu tenho, tá? Então, a melhor reta aqui é traçada. E aí, o A seria essa inclinação dessa reta e o meu B seria aqui, ó, onde essa reta está cortando o eixo X, quando x é 0, onde que está cortando? E ele está cortando exatamente aqui, ó, em 0,17 alguma coisa. Então está aqui, ó, 0,17 alguma coisa. Então, essa é a equação da minha reta.
Então, quando eu tenho y igual a 0,539, se eu jogo ali, ó, vou encontrar algo em torno de 0,12, tá? Tá aqui, ó, 0,12 alguma coisa, eu vou encontrar 0,539 mais ou menos, que é o que eu estou procurando. Então, se eu tenho lá, ó, quando y é 0,539, aqui está a equação da minha reta, né? Y igual a 2,985 alguma coisa, vezes o x, mais 0,171, que é o b. Bom, substituo aqui o y pelo 0,539, o resto é a mesma coisa, tá? E aí o que eu faço? Eu isolo esse x desse lado, ó. Aqui está mais, eu mando para o outro lado menos, então é mais 0,171, vai menos 0,171. Aqui esse 2,985 está multiplicando, ele passa dividindo. Então esse é o valor do meu x, tá? Então x vai ser 0,12 alguma coisa, tá? Que é exatamente aquilo que a gente estava enxergando. Bem, eu vou mostrar agora como é que a gente obtém o gráfico, a equação da reta, usando aqui o Excel. Na verdade não é bem o Excel, é o LibreOffice Calc, que é uma versão open source aqui do Linux, tá? Mas no Excel é até mais fácil e é muito parecido os passos, ok? Então a gente vai obter alguma coisa mais ou menos assim. Então aqui está os nossos dados de concentração do pergamanato de potássio e aqui as absorbâncias, tá? Então aqui está a equação da reta e aqui está o R2. R2 quer dizer um coeficiente de correlação, de quão correlacionados estão o eixo X com o eixo Y, tá? Então, é esse gráfico aqui que a gente vai obter. Então, eu quero mostrar como é que a gente chega nesses dados. Então, vou copiar aqui os dados, tá? Vou copiar aqui tudo. Colocar aqui numa nova aba. Bom, então tá aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu seleciono essa parte aqui e venho no Excel, ou no caso no LibreCalc aqui, em inserir, tá? Você vem em inserir e aí chart, no caso aqui, ou gráfico seria no Excel, tá? Então venho aqui inserir gráfico e aí já aparece isso aqui e eu venho e seleciono o gráfico que eu quero. Nesse caso aqui eu quero esse scatter XY. Bom, uma vez feito isso, ele já me dá o gráfico pronto, ó, sem muito trabalho. Então já está aqui o meu gráfico bonitinho, que é o gráfico que me interessa. Então basta conferir, ver se é de fato o gráfico que você quer. Então 003 no eixo X está para 0,162, mais ou menos aqui, ó, no eixo Y. 006 está para 033, então tá certo, é esse gráfico mesmo, o gráfico que me interessa. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui uma linha de tendência e mostrar a equação da reta, que é isso que me interessa. Então eu vou aqui, ó, e clico nos... Seleciona, pronto. Aí eu selecionei, botão direito do mouse, vem aqui, ó, Insert Trend Line, ou inserir linha de tendência, tá? Se tiver em português. Quando eu venho inserir linha de tendência, ele abre uma outra janelinha, tá? Pedindo o tipo da linha que eu quero, beleza, é isso mesmo. Só que eu não quero só uma linha de tendência. Eu quero também, deixa eu ver aqui, eu quero do tipo linear e eu quero que ele me mostre a equação da reta e me mostre também o coeficiente de determinação. Então, ó, ele já me mostra aqui, ó, a equação da reta. E como a gente viu lá na aula, uma equação da reta ela é do tipo y igual a ax mais b, onde o a seria o coeficiente angular dessa reta, que seria esse 2,9858 aqui. Então vou colocar aqui, ó, meu azinho é o 2,5, acho que aqui tem que ser vírgula, 29858. Tá. O meu B seria o 0,171, vou colocar o B aqui embaixo, 0,171, deixa 171 mesmo. E o que o exercício está pedindo é quando eu tenho uma absorbância aqui de 0,539, 0,539. Bom, o que a gente faz? Ora,
eu vou colocar o 0,539 aqui no lugar do y. Então, essa equaçãozinha, e vou achar o quanto que vale o meu x. O A eu já tenho, que é 29858, tarará, esse númerozão, e o B eu já tenho também. Então, vai ficar assim, ó, 0,539 igual o A, que é 2,9858, que multiplica o x mais o 0,171. Então, é isso que eu tenho que resolver aqui, ó. Eu tenho que achar o meu x. Bom, para achar meu x, fazendo a continha aqui no Excel, você tem que pôr um sinal de igual, abrir o parênteses, e aí eu sei que eu vou pegar isso aqui, né, esse y, tá? O 0,171 ele está desse lado positivo, ele vai para o outro lado negativo, então eu já vou subtrair daqui, né, do 0,171, ok? E tudo isso eu vou dividir pelo meu A, né? Então vou mandar o A que está multiplicando o x para o outro lado. Então é isso, assim eu vou achar o valor do x que eu estou procurando. Que no caso aqui, ó, deu 0,12, 0,123, não sei o que. Ora, se eu olhar para o meu gráfico aqui, quando eu tenho essa absorbância de 0,539, que está mais ou menos aqui, ó, se eu acompanhar até o gráfico e chegar aqui, ó, veja, eu vou chegar em 0,12 alguma coisa. De novo, 0,539 vai estar mais ou menos aqui, então ele vai vir até aqui e vai chegar em 0,12 alguma coisa. É a concentração desconhecida que eu estou precisando. Então é para isso que serve uma curva de diluição, para a gente encontrar concentrações que não nos são conhecidas. Tá? Então esse 0,12 aqui é a concentração desconhecida quando eu tenho essa absorbância de 0,539. Então é para isso que serve uma equação da reta, certo? Mostrando aí a eficácia desse método na obtenção. Ora, eu posso fazer a mesma coisa usando esse programinha aqui que é o Desmos. Tá? Então, como que eu faço? Como que eu trabalho? Esse Desmos aqui é um site, né? Que você abre, você se cadastra aqui e no site você coloca, né? Eu primeiro vou abrir uma tabela, né? Para eu digitar os valores. Então eu tenho, em X eu tenho 0,03. Então tá aí, ó. Os dados já estão aqui. Eu posso mexer aqui na configuração do gráfico para mostrar um gráfico mais bonitinho, né? Não precisa ir até o X, sendo que o valor máximo de X é 0,15, então eu vou colocar aqui, ó, 0,17. Aqui eu não preciso ir tanto lá para trás, né? Pode vir até menos 0,01, tá aqui. E o Y tá bom, deixa eu ver. O Y preciso que ele vá até 0,840. Até 1 aqui, tá bom. Beleza, tá aí, ó. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui e eu digo que o meu Y, ele é um sinalzinho de tio, mais ou menos, AX1 mais B. E aí, veja, quando eu dou esse comando aqui para esse programa, ele já me faz tudo, ó. Ele já me diz qual foi o meu R2, que é 05269, que se eu olhar aqui para o meu Excel, é isso mesmo, ó, 05269, meu R2. Ele mostra o quanto que foi o meu A, que é 2.98588, que é 2.98588, que é o mesmo aqui do Excel. O Excel só deu mais casas. E o B, que é 0171753, blá, blá, e aqui a mesma coisa, tá? O B. Então, ele já me dá os parâmetros aqui, o A e o B, da minha equação aqui dessa reta, tá certo? Então, com isso, olha só, eu já tenho a equação da reta aqui pelo Desmos também, certo? Então, fazendo a continha, a gente chega lá naquele valor que eu mostrei aqui no Excel, né? Que para a absorbância de 0,539, eu tenho uma concentração de 0,12, tá? Mols. Então é isso. Nos gráficos, beleza?
Outra forma, outros exercícios que a gente pode fazer é o seguinte, ó, encontre a absorbância e a transmitância de uma solução de concentração 0,0240 mols por litro de uma substância com coeficiente de absorvitividade molar de 313 litros por mol por centímetro numa cubeta de 2 centímetros de caminho óptico. Então, aqui, ó, a absorbância ela pode ser dada por essa fórmula, né? A absorbância é igual ao coeficiente de extinção molar vezes o comprimento da cubeta vezes a concentração. Absorbância eu não tenho, então é importante achar, né? Aqui 313 é o coeficiente de extinção molar, vezes o L, que é 2 centímetros, vezes o C aqui, que é 0,0240 mol por litro. Perceba aqui, ó, que aqui você vai cortar o L com esse L, o mol com esse mol, o centímetro com esse centímetro e vai sobrar a absorbância. E a absorbância é uma unidade aqui adimensional, ela não tem uma dimensão, né? Não é litro, ou metro, ou grama, ou quilo, ou sei lá o que. Então é a absorbância e pronto, ela é adimensional. Bom, e a transmitância? Sabemos que a absorbância é igual ao menos log da transmitância. Logo, eu tenho a absorbância agora, então é só achar a transmitância aqui. A transmitância, eu posso elevar os dois lados aqui a décima potência, então vai ficar 10 elevado a A e 10 elevado a menos log. Então, 10 elevado a menos log aqui, que também é de base 10, vai se cortar. E aí o que sobra é transmitância igual a 10 elevado a menos A. Esquece esse outro menos A aqui, que isso aqui não existe. Então, transmitância é igual a 10 elevado a menos 1,5024, que foi esse número aqui da absorbância que nós acabamos de achar. Logo, a transmitância vai ser 0,03145, ou 3,14%. Tá? Então, isso aqui está resolvido. Outra forma aqui, ó. Um componente tem uma absorvitividade molar de 40 centímetros, inverso do centímetro, inverso do mol, né? Em 293 nanômetros, comprimento de onda. Se 1 centímetro da cubeta é usada, uma cubeta de 1 centímetro, e a absorbância é encontrada ser 0,111, qual é a concentração da amostra? Bom, muito simples. A absorbância vai ser igual ao coeficiente de extinção molar, vezes o comprimento da cubeta, vezes a concentração. Logo, a concentração vai ser igual à absorbância dividido por esses dois caras aqui, ó. Então, foi isso que a gente acha. Concentração vai ser a absorbância, que é 0,111, dividido pelo coeficiente de extinção molar, que foi dado aqui, que é 40,9, tá? Vezes 1. E aí, a concentração é 2,71 vezes 10 a menos 3 mols, tá? Outro ponto também que a gente pode fazer, um exercíciozinho, é se a gente quer saber o coeficiente de extinção molar de uma substância que a gente não sabe, tá? Isso é importante também. Como que eu vou saber o coeficiente de extinção molar de uma coisa? Imagine que eu tenho aqui, ó, vários corantes, tá? Então você tem lá o verde de metila, vermelho de cresol, azul de toluidina, o safranina, o iodo e o violeta cristal. Eu quero saber, vou pegar o coeficiente de extinção molar aqui, ó, do azul de toluidina. Então eu quero saber qual é o coeficiente de extinção molar desse cara, tá? Como que eu começo? Primeira coisa, você dilui esse azul de toluidina, né? Daí você vai fazendo algumas diluições dele, tá certo? Claro que você vai anotar. Aí, veja bem, olha que interessante isso aqui. E aí você vai usar uma diluição qualquer, tá? De uma forma que você consiga ter uma medida de absorbância satisfatória. E aí você faz a diluição, tá? Diretamente na cubeta e insere no espectrofotômetro para leitura. No espectrofotômetro, você não sabe qual é o comprimento de onda que ele tem uma maior absorção. E aí você vai medir, certo? Então você vai começar lá com 300 nanômetros, 350, 400, 450. Você vê que são muito baixas as absorbâncias. Só que quando chega aqui, ó, em 550, 600, você vai tendo um aumento.
E aí você vai tendo, depois do aumento, você vai ter um aumento máximo e depois ele vai começar a cair novamente. Isso significa que aqui, ó, em 640 nanômetros, é onde você tem a máxima absorvância para o azul de toluidina. Então você sabe que é 640 nanômetros que você tem a máxima absorvância. Então, beleza, vamos pegar esse comprimento de onda. Então, não vou variar mais o comprimento de onda, porque eu já sei qual é o comprimento de onda ótimo para medir o coeficiente de extinção molar. Bom, aí veja bem, ó, após conhecermos o comprimento de onda, no qual a substância melhor absorve a luz, vamos tentar descobrir o coeficiente de extinção molar de cada uma das substâncias. Então, agora, o que se faz? Prepara uma sequência de 7 diluições da concentração inicial para fazer uma curva de calibração, que é muito parecida com aquela curva que eu mostrei antes para vocês. Ao preparar cada uma das baterias, tá, você vai ler as absorvâncias dessas diluições aqui. Então, eu fiz várias diluições aqui, ó. Tá? E aí, quando eu faço isso aqui e vou medindo as absorvâncias, eu vou tendo um gráfico, né? Eu vou obter um gráfico como eu já mostrei para vocês também. Você pode fazer isso no Excel ou no Desmos. E aí, ó, eu vejo que para cada concentração eu vou tendo uma absorvância e, conforme a lei de Lambert-Beer diz, quanto mais concentrado, quer dizer que eu tenho uma maior absorvância e uma menor transmitância. E aí, eu jogo isso aqui no Excel, gero uma equação da reta, como vocês já sabem fazer também. O R2 aqui, né, que é o quão relacionado está o eixo X com o eixo Y, né? Aqui nós temos uma alta correlação muito forte. Então isso aqui vai de 0 até 1, tá certo? Então, quanto mais próximo de 1, maior a correlação. Então nós temos essa equação aqui, olha só, é a equação da minha reta, tá certo? Beleza. Só que, de novo, o que me importa aqui nesse caso é o coeficiente de extinção molar. Veja, aqui eu quero mostrar para vocês, ó, que quando eu tenho aqui mais ou menos 0,05 milimols por litro, tá? Eu vou ter, olha, mais ou menos 0,7 alguma coisa, tá? 0,7 alguma coisa de absorvância. Veja, olha só, aqui é milimol por litro, tá? Não é grama por litro. Então, quando eu jogo esse valor aqui, ó, na minha equação da reta, essa equação veio daqui, então é para isso que ela serve, tá? Eu quero descobrir quanto que eu tenho de absorvância exatamente ali naquele ponto, tá? Então, vai ser assim, ó. Coloco, né, substituo aqui o 0,05 no lugar do x. E com isso, quando eu multiplico 15,031 vezes o 0,05 menos o 0,0185, tudo isso aqui é a equação da minha reta, de novo, eu vou chegar em 0,733, tá? Que é a minha absorvância, 0,733, tá? Que é o Y que eu estava procurando, que é exatamente isso aqui, ó. Quando eu tenho 0,05, tá? Eu vou chegar em 0,733. Agora, veja, eu preciso achar aqui, ó, a minha absorvância, eu já tenho. O que me interessa, de novo, é o meu coeficiente de extinção molar, vezes a concentração, tá? Que eu já sei quanto é, vezes o comprimento aqui da minha cubeta. Agora, eu quero saber quanto vale isso aqui. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Então, meu E, isolando o E aqui, ó, eu passo todo esse cara aqui dividindo, ó. Então, fica o A dividido pela concentração vezes o comprimento da cubeta. O A, eu sei que ele vale 0,733. Agora, o C aqui, ó, é o seguinte. Quando eu tenho 1 mol da substância do azul de toluidina, 1 mol dele equivale a 305,83 gramas. Agora, eu quero saber quanto que eu vou ter disso em 0,05 mols, tá? 0,05 gramas, perdão. E aí, quantos mols eu vou ter em 0,05 gramas? Se eu fizer essa regra de 3 aqui, ó, eu chego que a quantidade de molar em 0,05 gramas de azul de toluidina é 0,0183 mols. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, concentração que é dada em mols, 0,0183, tá? Vezes 1, que é esse comprimento da cubeta, e aí eu chego no meu coeficiente de extinção molar, que é 40 litros por mol por centímetro, tá? Então é isso.
Muito bem, jovem. Então ficamos por aqui. Tá? Espero que tenha ficado claro essa aula. Um conteúdo um pouco denso, mas é passível da gente entender. Obrigado.